Fala, freguesia, aqui é o Juliano Posati para mais um estudo sobre a arte de viver de Epíteto. Nós estamos estudando esse pequeno livro e hoje nós vamos falar sobre o quão contagiante é gente que reclama dos outros. Já viu como tem sempre aquela coleguinha, aquele coleguinho que ela chega, a primeira coisa que ela faz, começa a reclamar de tudo e de todos, quando você mal percebeu que está reclamando com ela. Já aconteceu isso com você? Já? Vem comigo. É o seguinte, para você que caiu de paraquedas furado nesse programa, é o seguinte, nós estamos fazendo um estudo desse livro aqui, ó, A Arte de Viver de Epíteto. Não é Epicteto não, viu? Nem Epicteta, não tem teta nem teto, Epíteto. Esse cara aqui foi um filósofo começo do primeiro milênio aí, anos 50, coisa e tal, um filósofo romano. E a arte de viver, ou o segredo todo do Epíteto é saber o que é seu e o que não é seu, o que está sob o seu controle e o que não está. E focar naquilo que você pode controlar, focar naquilo que você pode desenvolver, que é o seu mundo interior. A arte de viver trata disso. E nós estamos fazendo um estudo, um capítulo por vídeo. O capítulo é bem curtinho, ó. Mesmo para você que tem uma preguiça danada de ler, seja bem-vindo, né? Vai ler o seu primeiro livrinho com o Posati este ano. Ó, tem uma playlist com todos os estudos, você pode ir acompanhando na medida das suas possibilidades. E a grande novidade do momento é que todos os nossos estudos também estão em podcasts no Spotify. Ah, nós somos muito chiques, né? No bolso de trás da sua calça jeans você consegue me carregar e carregar todo mundo que está nesse canal falando alguma coisa que preste para você refletir e ampliar os seus conhecimentos. Então, acessa lá Spotify em podcast, está lá Círculo e você vai encontrar também isso. Aí você pode, sabe o quê? Criar playlists com os nossos conteúdos. Então, por exemplo, você vai lá, cria no seu Spotify uma playlist sobre ufologia, aí você bota todos os vídeos que você gosta de ufologia, uma playlist sobre filosofia, bota tudo lá que você gosta, uma playlist do Posati, bota lá todos os vídeos do Posati que você curte e compartilha com seus amigos, tá bom? Fale bem da gente, divulgue o nosso Spotify que você vai curtir, é uma baita de uma ferramenta, viu? Para quem mora em grandes centros urbanos, que fica preso no trânsito, preso no metrô, preso em todo lugar, com enchente, etc e tal, mano, é um prato cheio. Bota no Spotify e pelo menos você faz o seu tempo render. E para você que viaja muito, para você que está sempre em trânsito, também é uma excelente oportunidade, tá bom? Ó, seguinte, capítulo de hoje. Evite adotar os pontos de vista negativos de outras pessoas. Isso aqui já é por si só, já tá falando tudo, né? Vamos combinar que nem precisava explicar muito a rolar. Os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos. Não pratique sabotagem contra si próprio, adotando inconscientemente atitudes negativas e improdutivas pelo seu contato com os outros. Maravilhosa introdução. Primeiro, a força da palavra contagioso. Contagioso, de contágio, de transmissível, não é? Veja, é importante que a gente reflita sobre o porquê um ponto de vista ou um comportamento específico pode ser contagioso. Em verdade, esse contágio acontece pela nossa característica de manada, de grupo social, de agrupamento social. O que acontece? Logo muito cedo, nos primórdios da humanidade, o homem percebeu que estando junto, ele tinha mais possibilidades de sobreviver do que estando sozinho. Já viu aquela piada que tá o japonês, o americano,
numa savana, eles estão nadando no rio, né? Quando voltam lá, estão lá se secando, os dois peladão, pá, bate o olho, tem um leão vindo, né? E o leão assim, né? Janta, né? O japonês imediatamente começa a amarrar o tênis, botar o tênis. E o americano fala, cara, sério mesmo que você acha que você vai correr mais do que um leão faminto? E o japonês fala assim, eu não preciso correr mais do que o leão faminto, eu só preciso correr mais do que você. Cega nas canelas. Olha, bom, piadas à parte, muito cedo na humanidade nós entendemos que estar em grupo aumentava as nossas chances de sobrevivência. Não porque você vai entregar o seu coleguinha pro leão comer e vai se safar, mas porque em grupo você caça melhor, você pode se defender. Em grupo você consegue ter força, não é? Você consegue ter força. Então, às vezes você vê predadores atacando manadas, mas aí vem a força da manada e o predador acaba se confundindo ou ficando embaraçado, não consegue avançar, não consegue realizar a caça. Muito cedo nós percebemos isso e muito cedo nós desenvolvemos o famoso pensamento dos gatilhos mentais, ou seja, dos atalhos de decisão rápida, não é? Porque numa savana, uma decisão rápida é uma questão de vida ou morte. Ou você corre ou você é comido, ou você vira janta. Então, em verdade, quando na manada, pá, uma vaca começa a correr, todas já começam a correr. Porque, poxa, se ela está correndo, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Aí está o gatilho mental da manada, não é? O gatilho mental como sendo uma decisão que não passa por um processo racional todo complicado dentro da sua mente, mas que, por imitação, assume que se aquela vaca está correndo, você também precisa correr. Porque se alguma coisa pode ameaçar ela, pode ameaçar você. É simples assim, você faz parte do mesmo bando e você, pum, gatilho mental, você começa a correr, você não sabe nem porquê. Né? A gente brinca que tem uns gatilhos mental engraçados, né? Por exemplo, em São Paulo o pessoal adora uma fila, não sabe nem pra que é a fila, mas pô, tem essa fila aqui, tanta gente nessa fila, eu também vou entrar nessa fila, vai saber o que é que tem. Opa, tudo bem? Essa fila aqui pra quê? Pra quê? Gente, sabe que eu não sei? Eu vi, tinha um monte de gente assim, mas deve ser coisa boa, né? Vamos deixar que o destino mostra pra gente o que é, o que não é. Deve ser coisa boa, né? A gente brincava disso às vezes. Então, o que acontece? É uma questão de sobrevivência a nossa imitação, essa assimilação. A questão é que à medida que as coisas vão avançando, nós precisamos e somos chamados, como seres ainda sociais, mas a nos entender e compreender como indivíduos únicos que somos, autônomos. Então, ainda que hajam os movimentos sociais, ainda que haja a partilha de ideias, etc. e tal, o que o epíteto está colocando aqui é que você precisa aprender a desenvolver, eu, você, todos nós, precisa aprender a desenvolver autonomia mental, autonomia de pensamento, ou seja, pensar por si mesmo. E esse é um processo muito longo, esse é um processo que exige de nós. É o que tenho dito nos últimos estudos. Será que eu sei o que eu quero? Será que eu quero o que eu quero? Ou será que eu quero aquilo que quiseram que eu quisesse? Olha, dá o que pensar. Olhe para o que você quer hoje. Ai, Juliana, eu quero isso. Pensa aí, o que você quer hoje? Será que você sabe, você quer o que quer? Ou você quer o que quiseram que você quisesse? Não é? Porque eu fico pensando assim, eu quero chegar até o escritório, gravar e voltar para minha casa, não é? E tem várias maneiras de eu fazer esse percurso. Então, aí, o que eu quero? Eu quero me mover. O carro, um Uber, uma bike, uma jornada a pé, sei lá o quê. Cara, isso tudo são outras coisas e eu vou ter que avaliar de todas essas o que eu quero querer. O que eu quero para satisfazer realmente a minha vontade de me deslocar. Percebe? Muitas vezes as nossas necessidades são maquiadas com ofertas de marketing, né? Então eu quero o que eu quero, eu quero o que os outros quiseram. Isso vale para a opinião dos outros.
eu não gosto mesmo daquele tal político, ou eu não gosto porque, pra mim foi mais rápido, se fulano não gosta, fulano é sempre jóia, então eu também não vou gostar. Eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquele palestrante, eu não gosto daquele escritor, eu não gosto daquele médico, eu não gosto, porque a gente tem uma lista negra de gente que a gente não gosta. Mas você não gosta porque você não gosta mesmo? Ou porque alguém que não gostou pôs essa semente em você e aí a coisa foi crescendo na sua cabeça e de repente você está aí chocando um ovo de cuco que não é seu, né? Adoro esse exemplo que a Lúcia dá do ovo de cuco. Não é? O cuco vai lá no ninho do pica-pau, joga o ovo do pica-pau embora e bota o ovo dele ali. Aí o pica-pau fica lá, chocando o ovo do cuco. Aí nasce o cuco, aquele passarinho todo feio, estrumbicado, da peste, tudo torto, estronchado. E o pica-pau jura que é dele, aquele filho, né? Mas não é. A nossa mente é um ninho, realmente, com muitas ideias. E essa própria relação de princípio masculino e feminino, daquilo que fecunda e daquilo que dá forma, quantas coisas nós estamos dando forma na nossa mente, nós estamos materializando na nossa vida e que não são ideias originalmente nossas, mas alguém foi lá e plantou. E isso é, olha gente, isso é sério. Isso é sério. Não é? Ah, não, fulana... Ai, mas eu não sei, não vou com fulana. Eu acho que fulana... Né? É até pior, até às vezes a pessoa vira e fala assim: eu não sei, mas eu tenho a impressão que fulana não gosta de você. Sei lá, é meio estranho, hein? Você já reparou como ela te olha? Aí a pessoa solta essa e vai embora. Puta, você passou o resto da semana pensando: a pessoa não gosta de mim, a pessoa não gosta de mim, a pessoa não gosta de mim, não gosta de mim. A próxima vez que vê, você já implica, você já quer dar na cara da pessoa, você nem sabe, não é? Isso aqui é uma treta, viu? Isso aqui é uma treta. Por isso que ele fala: não pratique a sabotagem contra si próprio, adotando inconscientemente atitudes negativas e improdutivas pelo seu contato com os outros. Por que sabotagem contra si próprio? Porque a gente fica alimentando ideias que não são nossas, e essas ideias começam a plasmar a nossa realidade, porque eu logo fico pensando, eu já me torno mentalmente aqueles pensamentos, eu assumo aquilo, e olha, entre o que eu sou mentalmente e o que eu tenho na minha vida, a distância é muito curta. É aquela coisa assim: nossa, seu marido chegou esse horário em casa? Sei não, hein? Isso não é horário de homem casado, tá na rua. Aí essa filha de uma égua vai embora. E fica o que na sua cabeça? Ele tá me traindo. Não, uma hora dessa, ó, um homem casado não devia estar na rua. Ele tá me traindo. Esse ordinário! Eu lavo a roupa dele. Vagabundo, tá me traindo. Esse ciclo de pensamentos começa a gerar o quê? Uma realidade. Aí logo, essa realidade mental começa a influenciar quem nós somos. Então você passa a ser uma mulher traída, um homem traído, uma pessoa traída. Por quê? Porque a tua cabeça está cheia daquilo. A tua cabeça, você é o que você passa o dia inteiro pensando. Você é o que você passa o dia inteiro pensando. Se você passa o dia inteiro pensando: fui traída, você se torna isso. E daí quando o cara chega, veja, não é o juízo de valores se tá ou não, mas eu estou dizendo que a realidade começa a ser plasmada a partir do seu pensamento. Quando ele chega, você começa a quebrar tudo. Não é? Começa a quebrar tudo. Não vai esperar com um beijinho, vai esperar com um porrete na mão. E aí começa a quebrar, e aí a relação vai embora. Isso é uma situação. Mas veja, perceba quanto nós nos auto-sabotamos porque alimentamos dentro de nós uma ideia que não era nossa. É como aquele conto que é... Eu ia falar pigmeu, mas não é pigmeu. É o pessoal que constrói lá os iglus. Guilherme. Vai virar zoeira essa parte do vídeo. Como é que chama? Como? Esquimó! É um conto esquimó que é muito bom. Que é o chefe da tribo ensinando para o menino, falando que existem 2 lobos dentro de cada um de nós. Um lobo
é um lobo corajoso e tal, e o outro lobo é o lobo do medo, é um lobo fraco, um lobo maligno e tal, não sei o que, e eles estão sempre lutando. A coragem do ser e o medo do ser e tal. O menino pergunta, mas que lobo que vai sobreviver? Vai sobreviver o que você alimenta, né? Aquele que você alimenta é aquele que vai vencer essa guerra. Nós cuidamos e precisamos cuidar dos pensamentos que nós alimentamos na nossa mente. Que pensamentos nós alimentamos na nossa mente? Se eles são realmente nossos lobos ou se são lobos de outras pessoas, não é? Estou empolgado, gente. Já fui metade do vídeo e só estou no primeiro parágrafo. Vou para frente. Se você encontrar um amigo deprimido, um parente angustiado ou um colega de trabalho que passou por uma repentina mudança de sorte, tenha cuidado para não se sobrecarregar com o aparente infortúnio. Lembre-se de que você deve saber distinguir entre os acontecimentos e a sua interpretação deles. Porque o acontecimento em si, gente, não é bom nem ruim. Como a vida, como nada em si é bom ou ruim. Quem coloca o tag do que é bom e do que é ruim somos nós. Ah, mas Juliano, eu fui demitido! Eu fui mandado embora! Depois de 30 anos de empresa, eu fui mandado embora. Então, isso foi terrível, isso acabou com a minha vida. Bom, você pôs lá o tag, foi negativo. Outra pessoa pode dizer, gente, depois de 30 anos, eu fui mandado embora daquela empresa e eu finalmente tenho a liberdade para empreender aquilo que me apaixona, que faz brilhar os meus olhos, aquilo que eu mais amo fazer, agora eu estou livre para poder fazer. Vou pegar minha rescisão e vou montar meu negócio. Veja, são a mesma situação. Se ela é boa ou se ela é ruim, quem vai definir isso é o protagonista da situação. Não é nem você, melhor amigo do protagonista. Você faz o seu papel de melhor amigo, não fica interpretando o que está acontecendo na vida dos outros. Não é? Pense assim, o que faz essa pessoa sofrer não é o acontecimento em si, pois outra pessoa poderia não ser nem um pouco afetada por essa situação. O que a faz sofrer é a maneira de reagir que ela irrefletidamente adotou. Ou seja, eu paro no fato e encontro logo, lembra que eu falei? É difícil a gente passar pelo velório do nosso ser vítima, do nosso lado vítima. Eu entro na situação, eu logo encontro um jeito de trazer o meu ser vítima comigo, o pobre Juliano. Estou eu aqui, o Juliano, e ao meu lado tem o pobre Juliano. Pobre Juliano, está passando por isso. Judiação do Juliano, está aqui com a cabecinha balançando, pobrezinho, a vida maltrata ele. E tenho eu aqui que tenho esse pobre Juliano de estimação, não abro mão dele de jeito nenhum. É impressionante, quando alguma coisa acontece, nós logo identificamos um jeito pelo qual as pessoas podem se penalizar de nós e cuidar de nós. A gente tem uma necessidade de voltar para o peitinho da mamãe, que é uma coisa impressionante. E o que ele está dizendo aqui, ele falou, meu filho, se ela está sofrendo é porque ela quis, é porque ela escolheu. Entende? Ela escolheu ver daquela forma. Obviamente, gente, não vamos generalizar. Poxa, tem um amigo que está passando por uma perda, por um velório de uma pessoa muito próxima, muito querida, um falecimento. É lógico que essa pessoa vai sofrer doidamente. É lógico que você não vai chegar e falar assim, filha, você perdeu sua mãe, você perdeu seu pai, está sofrendo porque quer, porque sabia que eles iam morrer de alguma forma. Não é ser insensível, não é essa a ideia do epíteto, não é ser insensível. Mas o próprio processo de conciliação, o próprio processo de superação do luto dessa pessoa, vai ter a negação, vai ter a depressão, vai ter um momento em que ela não vai querer fugir, em que ela vai brigar e tal, e vai ter um momento em que ela vai conciliar e aceitar que a vida é assim. Neste momento, no momento em que ela concilia, que ela aceita, ela sim está lançando um outro olhar sobre a situação. E aí ela vai ter condição. Então, a gente não pode pegar epíteto a ferro e fogo e sair por aí disparando como se nós fôssemos os donos da verdade. Aliás, é para a gente usar na nossa vida, não na vida dos outros, né? Mas veja, mesmo nisso, é claro,
os tempos de assimilação das experiências são diferentes em cada um de nós, e é isso que nós temos que ter o cuidado e o manejo com cada pessoa, né? Que eu falando assim, claro, a pessoa está sofrendo, mas está sofrendo porque escolheu sofrer. Bom, em última análise, isso é verdade, mas nem sempre a gente precisa dar a verdade nua e crua e fazer ela descer goela abaixo da pessoa. Às vezes a gente tem que, como aquela máxima hermética, dar leite às crianças e carne aos homens formados, não é? Uma pessoa que está passando por um luto não está pronta para a verdade de que bicho, a vida é assim e todo mundo morre, enfim, você está sofrendo porque não estava preparado, coisa do tipo. Ninguém de nós da humanidade está preparado por uma coisa dessa, né? É curioso porque eu me lembro de uma canalização onde 2 seres evoluídos estavam comentando sobre o planeta Terra e eles falavam assim, veja só que coisa interessante, eles ainda choram quando as pessoas morrem. Olha como é o grau de compreensão deles da vida. Eles não entenderam direito ainda. Eles ainda choram quando as pessoas morrem. Então veja, esse pessoal já não chora quando as pessoas morrem, mas é por insensibilidade? Não. É por uma ampla compreensão do ciclo da vida. Agora, nós ainda não temos essa ampla compreensão como epíteto, por exemplo, como esses seres, por exemplo, não é? Então, aos poucos, nós vamos assimilando isso e vamos chegar nesse estágio. Então, sim, sofremos porque escolhemos estar nesse patamar ainda. Sofremos porque ainda não conciliamos o fluxo das leis universais, as realidades maiores da nossa vida. À medida em que nós vamos conciliando isso, nós vamos obtendo serenidade. À medida em que vamos obtendo serenidade, vamos sofrendo menos, não é? Acompanhar as pessoas que estimamos em obstinadas manifestações de sentimentos negativos não é uma demonstração de bondade ou de amizade. Prestamos melhor serviço a nós mesmos e aos outros, mantendo-nos desapegados e evitando reações melodramáticas. Quer dizer, aqui está uma coisa interessante, né? Você ficar reforçando uma ideia de uma pessoa, né? Imagina, vamos pegar o caso do falecimento, né? Ou o caso do luto, não é? Então, geralmente, a pessoa que está em luto, ela está extremamente no sofrimento, né? Tipo, ai, o que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida? Imagina que você chega pra ajudar e fala, ai, meu Deus, é verdade, o que vai ser da sua vida, menina, agora que ele morreu? Eu tenho uma tia que conta uma história engraçada, que a minha avó, no velório do meu avô, tinha umas velhas que choravam mais do que ela. E ela falou assim, mas eu tô aqui, eu sou a viúva, né? Eu que sou a viúva. E chegava, ai, dona Maria, como é que a senhora vai viver sem o seu marido? Como é que pode ser? Você imagina, a vida do meu avô foi uma comédia pastelão do começo ao fim, inclusive no velório. Era a coisa mais engraçada do mundo. As velhinhas da paróquia chorando mais que a minha avó. A minha avó falou assim, que é que essa velha tá chorando tanto em cima do meu marido? Né? Cara, é um desserviço, mantenha-se desapegado, pô, tô aqui, tô para prestar fraternidade, para prestar solidariedade para você, mas a gente não pode entrar, né, comprar a dor do outro como se fosse nossa e ainda muito pior, potencializar, exponenciar a dor do outro, não é? Melhor serviço a gente presta se ficar de boca fechada. Né? Porque o outro já tem o desafio de ultrapassar aquela dor, aquele drama e ressignificar, de ver os lados positivos. Pô, não seja você o cara que vai ajudar no melodrama, né? Ainda assim, quando você estiver conversando com alguém que esteja deprimido, magoado ou frustrado, demonstre-lhe bondade e gentileza e ouça com simpatia o seu desabafo. Só não se deixe levar também pela depressão. E aqui, gente, está uma palavra poderosíssima. Ouça. Nós não sabemos ouvir. Nós escutamos e pensamos ao mesmo tempo numa resposta. E muitas vezes, quando a pessoa está falando dela, o nosso nível de egoísmo é tão grande que nós somos incapazes de nos conectar ao que ela diz, de acolher e de ouvir o que ela diz. E imediatamente soltamos um comentário sobre quem? Sobre nós, porque nós somos o centro do universo. Nós não acolhemos,
Nós não praticamos a escuta ativa, que por si só é um dos maiores serviços de bem que nós podemos fazer a uma pessoa. É ouvi-la com integridade, com integralidade de presença, presença integral, com a mente integralmente dedicada a ouvir, a ter bondade, a ter simpatia, a ter empatia. Se o epíteto na época dele já tivesse empatia lá, ele teria botado aí empatia, né? Colocando-se no lugar da outra, buscando saber, buscando entender. Mas não, nós imediatamente queremos falar de nós, é uma verborragia interminável. E aí é isto. Nós simplesmente aportamos mais drama ao drama da pessoa, porque somos incapazes de ouvir a sua dor, de ser simpáticos à sua dor e bondosos à sua dor. Tem momentos, gente, que nós não temos que ficar bancando e nem precisamos e nem deveríamos ficar bancando os mestres de sabedoria. Tem momentos que um abraço basta. Tem momentos que ser solidário, ser humano basta. Aliás, boa parte do que nos falta é aprender a ser humanos. Muitas vezes na dor, na decepção, na frustração, na raiva, tudo que uma pessoa quer é alguém que possa ouvi-la. Eu já tive muitas experiências assim, das pessoas me procurarem e falarem e desabafarem e ouvirem, e eu tenho tentado praticar cada vez mais isso a partir de um grande amigo meu, Dr. Leonardo Verea. Isso é uma coisa que eu admiro nele, médico. Ele sabe ouvir. Sabe ouvir. O Leonardo não se incomoda com o silêncio gerado depois de uma frase ou de uma pergunta. Ele se sente confortável naquele espaço de silêncio entre uma pergunta e uma resposta. E isso nós precisamos aprender, eu tento aprender com ele todas as vezes, a me sentir confortável com o silêncio. Assim, a me sentir confortável em estar em silêncio com as pessoas que precisam de mim, as pessoas que eu amo, as pessoas que me amam, as pessoas com quem eu me relaciono. Confortável. Nós não precisamos preencher todos os momentos com falas sobre nós, sobre as coisas, com soluções, não. Às vezes tudo que nós precisamos fazer é ouvir. Saber ouvir, saber acolher, manter essa separação do que é meu e que é do outro, mas estar ali para o outro, sempre que ele precisar. Sempre que ele precisar. Com a disposição de ouvi-lo, com simpatia, com bondade, sem necessariamente deixar que o nosso plano mental seja afetado por aquelas questões dele, porque aquelas questões dele são dele, não são nossas. E um grande serviço presta aquele que sabe ouvir. Tchau! Sempre avante que com essa coisa importante. Já falei demais. Obrigado por me ouvir.